Olá, tudo bem com você? Eu sou o Alisson Alves, faço parte do time CloudX Academy e hoje, dando sequência à nossa playlist de overviews das principais funções do painel administrativo, vamos falar de um recurso muito importante e também muito utilizado por um administrador de ambientes Microsoft 365 que utiliza o Exchange Online como servidor de e-mail. Eu estou falando de regras, que é conhecido também como regra de transporte. Você já deve ter se deparado com alguns cenários onde é necessário aplicar uma regra. Um exemplo clássico é o de encaminhar os e-mails direcionados para uma determinada caixa de e-mail, disparando para outros usuários de caixas de e-mail. Aí você tem essa funcionalidade dentro do próprio painel administrativo, lá na função de usuário, como você já viu nos vídeos anteriores. Porém, quando você cria um encaminhamento por lá, você consegue colocar somente um único destinatário para você apontar para aquela caixa de e-mail. No caso de uma regra de transporte, você pode encaminhar para uma caixa compartilhada, onde tem vários membros dentro dessa caixa compartilhada, ou então incluir vários usuários de caixa de e-mail separados, disparando para todos eles. Ou ainda bloquear o recebimento de determinado remetente. Outro exemplo seria também aplicar uma mensagem de isenção de responsabilidade, aquele famoso disclaimer, né? Tirando a responsabilidade do recebimento daquela mensagem, jogando a responsabilidade para você, né? Se você está recebendo essa mensagem, você não deveria estar recebendo, exclua essa mensagem, pois ela pode conter conteúdo sensível e tal. Uma mensagem personalizada que você mesmo pode definir e que vai ser setada ali da forma como você definir na regra, para todos os destinatários, para todos os remetentes, enfim. Essas são só algumas das possíveis aplicações para uma regra de transporte, né? E hoje eu vou mostrar para você onde você vai acessar e como funciona a lógica da criação de uma regra de transporte. Então chega de papo e vamos para ação. Bom, para você acessar essa funcionalidade, você vai acessar o painel administrativo do Exchange, digitando na barra de endereço admin.exchange.microsoft.com, e aí você acessa diretamente o painel administrativo do Exchange. Você também tem a possibilidade de acessar o painel administrativo do Exchange por dentro do painel principal, onde você vai dar aqui Show All, mostrar tudo, se tiver em português, o seu tenant, e aqui ele tem os principais painéis administrativos. Então, como eu tinha falado antes, se você clicar aqui no Exchange, ele vai te direcionar também para o mesmo endereço que eu tinha falado anteriormente. Então, dentro do painel administrativo do Exchange, para você acessar as seções de regras, você vai vir em Mail Flow, ou fluxo de e-mail, e Rules, ou regras. Acessando a página de regras, ele vai te dar as regras que você já criou anteriormente, te dando opções para você editar uma regra, duplicar uma regra, excluir uma regra, e você tem a opção de mover para baixo ou para cima a ordem das regras aqui na sua listagem, e a parte de criar uma regra, né, onde é o que é a cereja do bolo aqui, né? Então você vai clicar em Add a Rule ou adicionar uma regra, e dentro das opções de adicionar uma regra, você pode perceber que ele já te traz algumas opções pré-definidas. Aplicar encriptação para mensagens do Office 365 e proteção de direitos às mensagens, aplicar uma marca customizada, aplicar o disclaimer que eu comentei anteriormente, filtrar a mensagem por tamanho, ou entrar em editar mesmo, criar uma regra totalmente personalizada com base numa necessidade específica que você tem. Então, clicando aqui em Create a New Rule, ou criar uma nova regra, ele vai te dar as opções para você iniciar a criação da regra. Então, primeiramente, você vai colocar um nome, e aqui você já começa a brincar com a lógica de criação da regra. Então, a primeira informação que ele pede é aplicar essa regra se. Então, aqui tem algumas opções. Aplicar essa regra se o remetente, o destinatário, o assunto ou então o corpo da mensagem, algum anexo, qualquer destinatário, a mensagem especificamente, o destinatário e a mensagem, né? Você tem ali algumas opções que você pode trabalhar para iniciar essa combinação. Então vamos colocar, por exemplo, aqui que eu quero aplicar uma regra se o destinatário é essa pessoa específica. Então eu vou pegar aqui dentro do meu tenant, selecionar uma pessoa específica. Por exemplo, essa Suzana Celestino, vamos pegar ela aqui de exemplo. Vamos salvar esse usuário. Então a gente começou ali, aplicar essa regra se o destinatário é essa pessoa, Suzana Celestino. Faça o seguinte, aí você tem algumas opções do que fazer: redirecionar a mensagem para, bloquear a mensagem, adicionar destinatários, aplicar o disclaimer por essa mensagem, modificar propriedades da mensagem, modificar a segurança da mensagem. Vai depender do que for chegar para você ali para a criação da regra. Eu preciso que você faça isso. Aí, com esse conjunto de situações que você tem como montar aqui, você vai sair do outro lado com a regra completa para você utilizar. Então vamos pegar um exemplo aqui que seria o de
redirecionar a mensagem para. Então a gente pegou lá, aplicar essa regra se o destinatário é essa pessoa, a pessoa que a gente selecionou, Suzana Celestino. Faça o seguinte, redirecione essa mensagem para estes destinatários, ao espaço de quarentena, ou então ao seguinte conector. Tem a possibilidade de você também associar um conector para que essa regra possa ser utilizada. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje, né, de conectores, mas um exemplo aqui para você entender seria se eu tenho um domínio, ele está cadastrado dentro do meu tenant, mas eu não estou utilizando esse domínio de e-mails para esse domínio. Eu estou utilizando, por exemplo, o Google. E eu tenho outros domínios de Exchange que estão dentro do meu tenant. Por padrão, a Microsoft, quando você trabalha com Exchange Online, ela deixa setado que o Exchange Online é autoritativo para aqueles domínios que estão dentro do seu tenant. Então, o que acontece? Quando você mandar uma mensagem para esse endereço de usuário que tem esse mesmo domínio que está dentro do seu tenant, mas não é o seu domínio onde você tem o seu servidor de e-mail, que está lá no Google, por exemplo, que eu não comentei, você vai enviar uma mensagem para os usuários internos da sua organização, porque o Exchange entende que ele é autoritativo para esse domínio. Então, quando o usuário mandar uma mensagem para um outro usuário da corporação, vai chegar normalmente. Mas quando ele tentar enviar um e-mail externo, ele vai barrar, vai vir uma mensagem que ele não consegue fazer a entrega dessa mensagem, porque o servidor de e-mail desse domínio, ele não é o servidor de e-mail, o Exchange Online. Ele só está conseguindo gerenciar o ambiente interno porque o domínio está dentro do seu tenant e, como eu falei anteriormente, ele entende que ele é o autoritativo para esse domínio. Mas mensagens externas, quando você tentar mandar para fora, ele não consegue enxergar outros destinos porque ele não é o seu servidor de e-mail afinal, né? Ele só está dentro da sua organização ali. Então você pode precisar criar um conector para associar essa regra de transporte a esse conector. Esse conector vai fazer o quê? Conectar com o seu servidor de e-mail lá do Google. Então você pode falar assim, faça o seguinte, associe essa situação dessa regra que eu criei, ou seja, quando eu tentar enviar e-mails para esse domínio, que ele seja apontado para esse conector. E esse conector vai encaminhar lá para o servidor do Google. Num outro momento, eu vou trazer um vídeo também explicando como funcionam conectores. É muito bom saber que o conteúdo está interessante e você chegou até aqui. E para que esse vídeo possa chegar a ainda mais pessoas, compartilhe esse vídeo, sinaliza aí que gostou, disponibiliza o link da playlist nas suas comunidades. Isso é muito importante para que o canal tenha um alcance maior. E é importante aqui para nós da CloudX Academy, sabemos que o conteúdo está sendo relevante, que está agradando você. Vamos construir uma comunidade forte aqui? Tamo junto. Então, aqui seguindo com a nossa regra, com o nosso conjunto da lógica da montagem da regra, o que eu vou fazer aqui? Eu vou redirecionar a mensagem para o seguinte endereço aqui. Eu posso selecionar, por exemplo, que quando forem enviadas mensagens para a Suzana Celestino, elas sejam direcionadas para quem? Para o Mário Silva, para o Emerson Rocha, para a Mariana Costa, para o Orlando Medina e para a Daniele Alves. Então eu tenho ali 5 pessoas que eu quero que quando enviem mensagens para a Suzana Celestino, essas 5 pessoas também recebam essa mensagem. Ela vai ser direcionada para lá. Então eu vou salvar, ele vai mostrar aqui, né, as pessoas que eu selecionei. Aqui você pode criar uma exceção, né? Então se o remetente for tal fulano, se o assunto ou o corpo conter tal mensagem, ou então se tiver um tal anexo, né, você pode montar outro tipo de combinação também conforme for a necessidade que chegou para você. Aqui a gente não vai utilizar a exceção, vamos só dar um next. Na próxima tela ele vai falar o que? Se você quer dar um enforce, ou seja, o modo dessa regra ali é forçado, ou então ele vai ser testado com dicas de políticas, testado sem dicas de políticas, aí você pode definir essas questões. Aqui a gente vai utilizar o cenário mais comum, que é o enforce. A severidade, se ela essa regra tem uma severidade alta, média, baixa, vamos colocá-la como alto. Aqui você tem a possibilidade de setar uma data para que essa regra seja ativada e uma data para que ela seja desativada. Vamos supor que chegou uma necessidade muito específica. Eu vou entrar de férias e eu quero que os e-mails que caírem para mim sejam direcionados para essas pessoas. Mas eu quero que isso aconteça só quando eu estiver dentro desse período de férias que vai ser de tal a tal. E para você não chegar naquele ponto de esquecer, de ter que desativar uma regra, você pode simplesmente setar o início e o final dessa regra. Então, ela vai valer por esse período que você determinou. Aqui não vamos deixar marcado. Você pode colocar para parar o processamento de mais regras ao chegar nessa regra. Então, ele não segue aqui a sequência de regras que você tem na listagem. Bateu nessa, ele para de processar e não tenta processar outra regra na sequência. Pode acontecer uma necessidade de você criar uma regra que ela sobrepõe as outras regras, né, e ela não siga tentando encontrar outras regras.
Aqui você vai selecionar se o remetente vai ser encontrado no header, no envelope ou nos dois, né? Você pode selecionar os dois. Isso aqui para algum tipo de segurança que você pode querer aplicar, como DMARC, que vai precisar utilizar o header e não o envelope. Vai depender muito do que você vai precisar ter de segurança também para as mensagens que vão ser utilizadas nessa regra. Essa parte de comentários é mais para você deixar um comentário sobre a regra, para você no futuro entender ali o que você está utilizando para essa regra, ou alguma mensagem padrão, ou até mesmo por uma questão de governança, ter que ter um tipo de comentário definido ali, você pode utilizar esse espaço. E clicando em Next, ele te dá ali um breve review do que você criou, mostrando ali as condições que você selecionou, no caso dessa regra aqui, mostrando os usuários que eu estou direcionando, prioridade, tudo mais, tudo aquilo que a gente selecionou anteriormente. Validados aqui todas as informações necessárias, tá ok com o que você precisa aplicar, clique em Finish. Se você criar uma regra que ela não possa ser aplicada, ela vai apresentar um erro aqui, mostrando para você e dando um breve briefing ali do que está errado, como que você pode corrigir aquilo. Aqui no caso ela aceitou essa regra, as condições que a gente aplicou, tá tudo aqui para ela funcionar, e aí você clica em Done. Clicando em Done, ele vai aparecer aqui para você a regra. Aqui você pode perceber que ele criou a regra como uma prioridade 5, né, que foi definido ali por você na criação da regra. Você pode subir a ordem da regra, como eu comentei anteriormente, e ele vai subir na hierarquia da listagem das suas regras. E por que isso é importante? Porque tem aquela questão de você parar de processar regras se você precisar, né? Você pode criar uma regra onde eu não quero que ele processe outras regras. Chegou nessa regra, ele para de processar regras. Então por isso é importante essa ordem. Inclusive na hora que você está criando a ordem das regras, é importante você ver se você não está matando uma regra que você precisa atingir, selecionando ali que é para parar de processar regras em determinada regra, e aí ele não vai chegar até a regra que você precisa, por exemplo. No caso aqui, essa regra que a gente criou, ela vai ficar como desabilitada, tá vendo? Então em alguns casos você cria a regra, informa, né, para quem solicitou, quem abriu o chamado, ó, a regra foi criada, você pode já fazer um teste, utilizar, e o usuário fala, olha, eu não estou conseguindo atingir o objetivo daquilo que eu te pedi, a regra não está funcionando. Né, alguma coisa nesse sentido. É porque quando ele cria ela desabilitada. Para ela entrar em ação, depois que ela aparecer na relação aqui, você vai clicar nela novamente e marcar ela como habilitada. Ela vem aqui disable, né? Você vai deixar ela enable. Muito importante nesse passo é aguardar essa caixinha aqui ficar verde. Ele está aparecendo, ó, updating the rule status. Se você deixar enable e antes dela ficar verde, mostrando que a atualização da regra, do status da regra foi feita com sucesso, fechar essa tela, ele vai continuar aqui disable. Então tem esse tempo que você tem que aguardar para que o status da regra mude ali para enable, né? Ele ficou verde, você sabe que já está ok, aí você pode fechar aquela tela e confere aqui se ficou enable. A partir do momento que ele ficou enable, essa regra já está valendo. Então, se forem enviadas mensagens para, deixa eu só abrir aqui para a gente ver o usuário, a Suzana Celestino, automaticamente ela agora já vai ser encaminhada para esses usuários que a gente selecionou aqui, beleza? É assim que você vai criar uma regra, ou conjunto de regras necessários para você trabalhar dentro da sua organização e atender as diferentes demandas de criação de regra. Espero que você tenha gostado, tenha sido útil e até a próxima!